Graça e paz. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo de número 17, que diz assim: Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Bom, queridos, desde o primeiro versículo neste capítulo, Mateus ele tem se dedicado, ou seja, ele tem apresentado aqui a genealogia de Jesus. E esta lista dos seus antepassados, ela confirma que Jesus era um herdeiro legítimo do trono de Davi. E apesar dessa listagem não ser considerada como uma prova da identidade do Senhor Jesus como sendo o Messias esperado, ela ao menos o torna, assim, um grande candidato ao posto de rei dos judeus. E isso é provado, claro, nos seguintes relatos de Mateus e também dos outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, que evidenciam o fato de que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento, pelo qual o seu povo esperava e que então salvaria o seu povo, sendo o seu rei. O que nós lemos aqui no versículo 17 ganha um significado ainda maior quando nós conhecemos as histórias do Antigo Testamento, os relatos ali conservados. Porque através dos seus 39 capítulos, nós vemos como Deus soberano conduziu toda a história de forma fiel até a pessoa de Cristo Jesus. Não apenas para a salvação do homem, meus irmãos, mas para de fato reinar eternamente sobre todas as coisas que ele mesmo criou. E para fazer feliz, sim, toda a nação que confessara Jesus como sendo o seu único suficiente Salvador e Senhor. Para mim, meus irmãos, o mais interessante aqui no texto que lemos é que ele revela que para que a promessa de Deus se cumprisse, levou tempo. Veja bem, as coisas não acontecem, queridos, em um piscar de olhos, em um estalar de dedos. Não foi da noite para o dia que Deus realizou a sua promessa. Não levou apenas uma semana ou então 2 anos. Foram gerações e mais gerações. Onde um povo, querido, um povo todo, e também cada indivíduo nesse povo, aprendeu a andar com Deus, desenvolvendo e exercendo a fé nele, aprendendo a buscar e também a adorar ao Senhor, aprendendo a confiar, a esperar, a depender de Deus e não de si mesmos ou então de ídolos, de falsos deuses. Mas a cada geração, querido, enquanto este povo esperava por esse Messias prometido, eles aprendiam a viver no temor do Senhor. Durante as suas crises, tanto coletivas quanto individuais, eles tinham a oportunidade de conhecer a Deus profundamente, de conhecer o seu poder que era revelado em episódios como quando ele abriu o Mar Vermelho ou quando a muralha de Jericó caiu. Queridos, o seu amor e a sua vontade eram revelados a esse povo ao longo de toda a sua história, de maneira que eles aprendiam com Deus. E com toda aqui essa genealogia de Cristo, a sua longa genealogia, eu aprendo ainda, queridos, que da promessa a sua realização leva tempo. E o grande fato, e talvez o infeliz fato, é que eu e você, nós não gostamos de esperar. Veja bem, nós somos doutrinados a não esperar. A prova disso é que quando nós, por exemplo, quando o sinal da internet cai, quanto nós ficamos entediados com isso, quanto nós às vezes ficamos ali estressados ou até com raiva, porque ficamos sem um entretenimento ou talvez sem uma ferramenta de trabalho. Nós geralmente queremos tudo para ontem, para já, é agora. O problema, meu irmão,
é que tudo na vida leva tempo. Não porque Deus não é poderoso para fazer, pelo contrário, Ele o é e o faz infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, o Senhor realizar infinitamente mais. Mas é porque durante o tempo, querido, em que eu e você esperamos, o Senhor Ele trabalha algumas coisas em nós, como nação, como igreja, como família e como indivíduos. E esse agir, querido, maravilhoso de Deus em nós durante esse tempo de espera, ele é o que nos prepara para receber e também usufruir completamente das suas promessas em nossa vida. O momento, meu irmão, entre a promessa de Deus até a sua realização é o momento em que o Senhor nos ensina a reconhecer muito mais que as nossas aparentes fraquezas e necessidades. Pois enquanto eu e você esperamos, nós temos a oportunidade de aprender o quanto necessitamos de Deus. Temos a oportunidade de aprender a depender verdadeiramente do Senhor. Temos a oportunidade, meus irmãos, de aprender muito que as coisas, que é muito mais sobre Deus e sobre a sua glória do que sobre mim e você, do que sobre os nossos sonhos, do que sobre os nossos projetos. Nós temos a oportunidade de aprender que o plano perfeito de Deus nos conduz para uma vida eterna de temor, adoração e serviço a Ele e ao próximo. Meu irmão, Deus não é homem para que minta. Se Ele te prometeu algo, Ele irá cumprir na sua vida. Mas as suas promessas, querido, se cumprem ao seu tempo e ao seu modo. E entre a promessa de Deus e a sua realização, durante a espera, meu irmão, a mim e a você, cumpre ter disciplina e disposição para aprender tudo quanto o Senhor quer nos ensinar. A minha oração hoje, meu irmão, é que, como indivíduos, como família, como igreja e como nação, nós sejamos preparados e prontos para reconhecer e receber e também desfrutar da realização das promessas de Deus, Pai, em nossa vida, glorificando assim e exaltando o seu santo e bendito nome. Que você e a sua família tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor e sendo por Ele edificados em tudo.